Olá pessoal, a todos e a todas que nos acompanham aqui no canal, tanto no YouTube quanto na Costa TV, um forte abraço para vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos. O momento não é dos melhores para o mundo, né? Tudo que estamos vivendo hoje é uma situação bastante delicada, mas é algo que está nos planos de alguns governos, de algumas pessoas, de algumas famílias que comandam o planeta. Isso aí é inegável. O que acontece é que eu acredito, assim, com base na história, em tudo que está acontecendo, em todos os avisos que nós temos em filmes, em desenhos, em séries, em propagandas, né, comerciais, nós podemos ver o seguinte, que esse momento que estamos passando agora, o pessoal ficando em casa e tudo mais, de forma obrigatória, de forma apenas na orientação, né, de ficar em casa, me fugiu a palavra agora, mas esse momento eu acredito que é um grande teste deles, dos grandes lá, né, dos senhores, né, vamos chamá-los assim. Esse momento as pessoas estão sendo controladas, o pessoal está sendo em todo o mundo, em todo o planeta, né? É um teste, sem sombra de dúvidas, dos maiores. E dá para ver que deu certo. Todos nós estamos vendo aí que em todos os continentes, com raríssimas exceções, com raríssimas... alguns países ou algumas cidades que ainda não conseguem parar totalmente, algumas cidades que os voos não são parados, o transporte público e a movimentação nas cidades continua quase que na normalidade, mas aos poucos a gente vai percebendo que as coisas vão sendo restringidas de uma forma ou de outra. Mas de um modo geral, se olharmos assim, pelo tamanho do mundo hoje, a situação está controlada. Então acredito eu, espero que esteja errado, mas acredito que seja um grande teste. E algo que vai continuar, né? E essa situação ela não vai parar agora. Ela pode acalmar, pode baixar a poeira, pode parecer que o susto, graças a Deus, passou, mas eu posso dizer que isso vai se prolongar de uma forma talvez menos intensa, na mídia, pelo menos, mas ela vai continuar existindo, vai continuar acontecendo. Porém, acredito eu que a mídia não vai valorizar tanto mais, porque talvez outra coisa surja no meio disso, talvez não algo semelhante, mas algo que envolva mais política de fato. E eu não estou aqui dizendo que isso aqui que está acontecendo não é real, que as pessoas não devem se preocupar, devem sim, só que a situação ela é controlada pelos senhores do mundo, como se diz, que estão acima dos governos, de presidentes, de reinados, imperadores, né? Eles estão acima desses governos. Então o que acontece? Hoje, uma daquelas cartas daquele jogo, né, que eu mencionei já em outros vídeos, está sendo jogada, está em evidência nesse momento, está acontecendo aquilo. E agora a movimentação ela tende a ficar mais intensa naquele campo. E por isso que eu digo que esse momento, embora tenha trazido toda essa situação para o mundo, está sendo um teste muito bem sucedido e que vai culminar em algo posteriormente, talvez vai acalmar, talvez não sei, mas isso vai continuar e vai culminar em alguma outra coisa muito maior do que isso. Então todos nós temos de estar atentos e não relaxarmos, não pensar daqui 2, 3 meses tá tudo bem. Não, daqui 2, 3 meses vai continuar existindo. Como eu falei, pode
não estar tão em evidência na mídia, mas só porque não está em evidência na mídia, só porque canais no YouTube não estão falando, só porque as reportagens pararam ou vão aos poucos amenizando a situação, isso não significa que esse momento, essa situação cessou. Não. Nós temos de ter em mente que a situação ela continua. Com certeza, podem ter certeza. Todo cuidado é pouco, tudo que a gente está fazendo hoje, cuidando, se controlando, temos que continuar daqui 3, 4 meses, daqui 1 ano, quem sabe, ou mais. Porque essa situação ela não vai parar de uma hora para outra. Não pensem que simplesmente, passou algumas semanas, alguns meses, e evaporou. Né? Eu estou tentando utilizar esses termos para que o YouTube não bloqueie, não tranque o vídeo, mas para que você entenda. Eu acho que você está entendendo muito bem. O momento agora está em alta. Daqui 2, 3 meses pode ser que comece a baixar, pode ser. Mas não é o momento lá na frente, daqui 2, 3 meses, 4, 5 meses ou 1 ano, não devemos relaxar, não devemos voltar à vida normal como nós pensamos que possamos voltar. Embora tudo pareça estar resolvido, esse é um ponto muito interessante, um recado muito interessante e importante que você deve entender. Embora pareça estar tudo controlado, tudo certinho, lá depois, estou falando depois, nós mesmo assim devemos ter em mente que a situação continua sendo a mesma e que nós devemos continuar os nossos cuidados, a nossa atenção, a nossa cautela em todos os lugares. Não devemos, o que estamos fazendo hoje, devemos continuar fazendo daqui a alguns meses, daqui a 1 ano, quem sabe, ou mais, certo? Esse é um recado importante para você refletir, para você analisar, para pensar e, mais do que pensar, pôr em prática, utilizar a dinâmica disso. Porque não adianta a gente pensar assim, mas passou. Não, muito pelo contrário. Assim como veio de repente, todo mundo estava vivendo uma vida normal, tranquila, viajando, passeando, indo para a praia, indo para o shopping, e de repente parou tudo. De repente começou como da noite para o dia, parou tudo, começou a situação a complicar, a ficar difícil para todos, e aí estamos vivendo. Então a grande questão, o grande ponto que nós temos de ter em mente é esse, que isso vai continuar por muitos meses. Não sei se 2, 3, se 12 meses, 20 meses, 30 meses, não sei. E o outro detalhe é justamente isso que eu falei. Além disso continuar, isso vai se estender por muito tempo ainda, pode ter certeza disso. O que vai acontecer também é que outras coisas vão começar a acontecer, tanto na área política quanto nessa mesma área da saúde que hoje estamos vivendo. Então, devemos estar sempre atentos, sempre ligados, sempre prestando muita atenção em relação a tudo isso, porque infelizmente a situação no mundo agora, com essas cartas que foram jogadas, cartas essas que foram desenvolvidas lá nos anos 90 para informar as pessoas e que muitas pessoas levaram na brincadeira, essas cartas estão se cumprindo. Quer queira, quer não queira, goste você ou não, acredite ou não, elas estão se cumprindo, elas estão sendo jogadas. Então, esse momento, a partir de agora, o mundo passa a ter assim algo ainda mais intenso em nossas vidas. Para finalizar, para que você entenda, não apenas aquela carta das Torres Gêmeas em 2001, que aconteceu em 2001, mas sim que foi nos anos 90 desenvolvida, todo o jogo, né? Uma das cartas que deixou o jogo famoso foi essa carta que eu citei, das Torres Gêmeas. Outra foi a do Pentágono, e daí por diante tem em 2011, quando aconteceu no Japão aquela onda, também estava dentre as cartas. Então mais uma carta que foi jogada. Aí você pode pensar, mas como eles sabiam que uma onda daquelas atingiria o Japão? Na verdade, é tudo provocado, é tudo orquestrado. Posso fazer um outro vídeo, vou postar na COS TV, porque aqui não vai ser possível,
no YouTube, mas na Costa TV vai estar. Aliás, você deve estar assistindo o vídeo também na Costa TV, porque eu vou postar na Costa TV esse vídeo. Mas é uma das cartas que também foi jogada lá em 2011, para vocês entenderem que as cartas estão em jogo ao longo da história, ao longo desses anos. Muitas vezes nós esquecemos, ou muitos talvez nem sabem, não deram bola, mas elas estão sendo jogadas. Uma outra foi de vazamento de petróleo, que também é uma carta que foi jogada e aconteceu, não lembro em que ano, mas aconteceu, não só aqui no Brasil, já aconteceu no Brasil também, mas foi num outro momento, em outro país até, também foi jogada essa carta. Então, tudo isso está acontecendo e nós muitas vezes nos preocupamos com coisas pequenas do nosso país, ou do nosso governo, ou do nosso sistema, seja no município, seja no estado. E as grandes coisas realmente estão acontecendo e ao nosso redor e não estamos dando a devida atenção. Então, recentemente, além dessas duas cartas que eu citei, do Japão e do petróleo, agora, recentemente, tem mais uma ou duas cartas, pelo menos, que foram jogadas, que é da situação que está acontecendo agora. Então, vamos prestar atenção, porque uma dessas cartas que eu até trouxe num vídeo anterior que eu citei aqui, eu deixei aqui do lado a carta e o YouTube me deixou com marca amarela por conta disso. Essa carta, se você ler a descrição dela, está em inglês. Se você botar no Google Tradutor, por exemplo, você vai ver a descrição dela. E ela mesmo menciona que não é algo apenas momentâneo, que vai dar por um determinado tempo e passa. Não. Ela vai se estender, se prolongar. Essa situação hoje, ela vai continuar. Porém, como eu falei, talvez a mídia não vai dar tanta importância por conta do tempo, mas ela vai continuar se alastrando. Então, todo cuidado é pouco, temos de manter a atenção em tudo que fazemos, em todo lugar onde vamos. Não é porque daqui a 15 dias ou daqui a 30 dias os governos vão começar talvez a aliviar essa situação, né? Que nós, a partir de agora está tudo liberado de novo. Então não é um governo que vai segurar essa questão, ou que vai, não é a permissão, não é o direito de ir e vir que você deve se preocupar. Você deve se preocupar com a sua saúde, com a sua vida, com a dos seus familiares, dos seus amigos, com os outros, se importar com os outros, consigo e com os demais. Então, esse momento que estamos hoje, todos em casa, né? Seja por um motivo de força maior ou não, vamos continuar estendendo essa mesma situação para diante, porque isso não vai acabar já. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de todos e nos vemos em breve.